Muito bem, dando início aí à resolução das questões de matemática da prova de assistente legislativo aí que ocorreu para a Câmara Municipal de Bauru, ok? Aí vamos começar então pela primeira questão, onde trazia o seguinte enunciado, ó, falava assim, ó, qual é o intervalo que corresponde, né, à solução da inequação? Ele nos trouxe esta inequação, ó, 0,25, né, elevado a x menos 1 menor que raiz de 32. Pois bem, o candidato ele devia observar o seguinte, né? Primeiro, aquele 0,25, vou por aqui embaixo, ó, o 0,25 deve ser olhado como 25 sobre 100, não é isso? 25 sobre 100. E que também pode ser observado como, né, se eu fizer aqui a simplificação diretamente já por 25, né, nos meus numerador e no meu denominador, eu vou ter 1/4, ó, 1/4, ok? Eu tenho 1/4. Então, eu consigo reescrever o 0,25, vou por aqui, ó, como 1/4, olha lá, é 1/4, elevado ali, ó, a x menos 1, né, menor, né, que a raiz de 32. Pois bem, 32, ele é, né, quando nós pegamos o 32 e decompomos ele, ó, decomposição, né, ó, por 2, né, que vai dar metade de 32 e metade de 16, tá vendo? Metade de 8, metade de 4 e metade de 2, 1. Então eu tenho quantos números 32, né? Opa, quantos números 2 dentro do 32? Tem 5, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5, ó. 2 elevado a 5, né? Que dá 32. Então eu vou reescrever isso aqui como a raiz, né, quadrada de 2 elevado a 5, ok? 2 a 5. Vamos lá então, continuando aqui, ó. 1 sobre 4, né? Este 4 aqui eu posso olhar como 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, né? Olha lá, 2 ao quadrado. Tudo ali ainda elevado a x menos 1, né? Menor. Agora aqui, ó, eu vou extrair essa raiz, certo? Vamos lá, 2 à quinta. Aqui é uma raiz quadrada, lá. Então eu tenho aqui fora um número 2, né? Então quando eu elimino a raiz, eu transformo isso daqui, ó, na forma de potência, lá. Vai ficar o expoente 5, né? 5 sobre 2, não é isso? Ó? Aquele número 2 ali, ó, ele tá aqui, ó, né? Olha lá. E o 5 tá aqui, ó. Esse é o entendimento, né? Pois bem, continuando aqui, ó. Como eu tenho aqui 1 sobre 2 ao quadrado, se eu inverter, o que acontece? Fica assim, ó, 2 elevado a menos 2, ó. Olha lá, eu inverti a minha fração, era 1 sobre 2 ao quadrado, você inverte, fica 2 elevado a menos 2. Tudo isso aqui elevado a, né, vou pôr agora entre parênteses, ó, x menos 1. Menor, né, que 2 elevado a 5 sobre 2, olha lá. Vou fazer o que? Vou multiplicar esse 2 negativo por este x e pelo 1 ali negativo. Então vai ficar assim. 2 elevado a menos 2x, né? Mais 2, ó. Multipliquei, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2, né? Menos com menos mais. Menor que 2 elevado a 5, 5 sobre 2. 5 sobre 2. Ok? Vamos lá. Observe o seguinte, ó. O que aconteceu? Em ambas as bases ficou 2, ó. 2 de um lado, 2 do outro. Então aqui, ó, eu tenho a base, ó, 2 e 2. Então o que eu faço? Eu posso cortar, eliminar esta base, sobrando apenas o meu expoente, né? Vou pôr aqui do lado, ó. Vou passar aqui uma reta para dividir e vou continuar aqui ao lado. Então vai ficar ali, ó, só os meus expoentes que sobraram, ó, menos 2x mais 2, certo? Menor, né? Menor que 5 sobre 2. Então,
vamos resolver essa equação. Então vai ficar menos 2x menor que 5 sobre 2, né? Menos 2, né? Era mais 2, fica menos 2, certo? Então vai ficar menos 2x menor, né? Aqui embaixo tem 1, né? Lá, ó, NMC, ó. Vai ficar 2 por 2, vai ficar 1, vai ficar ali 5, né? 5 menos 4, não é isso? Então vai ficar lá menos 2x menor que 5 menos 4 vai ficar 1 sobre 2, é isso? 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó, x é menor que 1 sobre 2, dividido, ó lá, o menos 2 passa dividindo, ó. E aí vai ficar x menor que, opa, só um detalhe, quando eu passo dividindo, ó, o sinal muda, né? Ó, eu estava esquecendo aqui, ó. Então, passou o 2 dividindo, o sinal muda. Então, vai ficar x maior que, olha lá, divisão de fração é copiar a primeira fração e multiplicar pela segunda fração, só que invertida, olha lá, vou inverter, né? Então, vai ficar x maior que, né? X maior que 1 sobre 4, só que negativo, né? X maior que 1 sobre 4, só que negativo. Então, ele quer todos os números maiores que menos 1/4, certo? Aí vem as nossas opções, ó. Ele fala, vamos ver aqui, ó, a letra A está fora, porque menos 4 não deu, a letra B está fora, a letra C está dentro, a letra D está fora, né, porque está 1/4 positivo, então sobrou a letra I. Então aqui a nossa dúvida é menos 1/4 indo para o positivo, indo para o infinito positivo ou indo para o infinito negativo, né? Ó, é menos aquele que parece um 8 deitado ali, é o infinito, né? Então eu tenho o quê? X maior que menos 1/4, ele quer todos os números, certo? Ele quer todos os números maiores que menos 1/4. Então eu tenho aqui a resolução, né? Como gabarito aí. Vou destacar aqui, ó, em azul, né? Que números que são maiores que menos 1/4, né? Por exemplo, o 2 negativo, ele é menor, né? O 2 negativo, deixa eu fazer aqui para vocês uma reta, ó. Aqui eu tenho o 2 negativo, aqui eu tenho o 1 negativo, né? E aqui eu tenho o menos meio, e aqui eu tenho o menos 1 sobre 4. E aí depois daqui eu vou ter o 0, né? E assim por diante. Aqui vai ter o 1 positivo, certo? Então ele quer os números maiores, né? Quem que é maior que menos 1/4? Aqui para frente, ó. Olha lá, para frente, ó. O 0 é maior, o 1 positivo é maior, né? E aqui para trás são os menores. Então, a tendência é você ir para o infinito positivo, né? E nós irmos para o mais infinito, ó. Então, a ideia é aquela ali, ó, né? A alternativa correta é a alternativa da letra C, certo? Vamos lá, então. Próxima questão. Vamos lá. A número 2, né? Ela fala assim, ó. Dado, né? A pertencente a Q e B pertencente a IR, né? Então ele fala que o A pertence aos números racionais e a letra B pertence aos números irracionais. Ele fala assim, ó, quando o Q é o conjunto dos números racionais, acabamos já de interpretar, né? E o IR é os números irracionais. Ele fala assim, assinar a alternativa correta, certo? Vamos analisar aqui. A multiplicação de dois números, né? No caso A e B, pertence ainda aos irracionais? Vamos pensar, vamos lá. A pertence aos racionais, por exemplo, 0, né? O 0 pertence aos racionais. Só que 0 vezes qualquer número irracional, por exemplo, π, vai ser 0. Então não vai pertencer aos irracionais. Vai continuar pertencendo aos... não vai continuar pertencendo aos irracionais. Vai pertencer aos racionais, né? Então, a multiplicação ali não dá certo. A soma também não dá certo, né? Porque se eu tenho 0 mais π, vai ser π, né? Vai ser π. Por exemplo, então eu não tenho ali. A menos B também não vai dar certo, né? Que 0 menos π ainda vai continuar um número irracional. A multiplicação também não dá certo. E aqui, ó, a soma, né? 0 mais π, por exemplo, ó, 0 mais π, ele continua sendo π. E π, ele pertence aos irracionais.
que é o que fala a questão, ó. Então nós temos aqui a alternativa correta, a letra D, né? A soma de dois números, um racional e outro irracional, ele vai pertencer aos números irracionais, beleza? Próxima questão, ele quer saber qual que é a metade da metade, né? Presta atenção com isso daqui, ó, metade da metade, ó, de 16 elevado a 8, certo? Qual que é a ideia aqui? Por exemplo, ó, esse 16, nós vamos decompor ele por 2, né? Olha lá, dá 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, né? E por 2 vai dar 1. Então, dentro do 16, tem 4 número 2. Então, nós podemos escrever assim, ó, 2 elevado a 4, que está elevado a 8. Ó. Olha lá, que legal. Né? Então, aqui nós temos potência de potência, né? 4 e 8. O que acontece? Eu posso fazer isso aqui, ó, multiplicar aquele 4 e 8. Vai ficar lá, ó, 2 elevado a 32, né? Para encontrarmos a metade primeiro desse número aí, basta dividirmos por 2. Agora que vem a parte legal, né? A parte interessante, ó. Esse 2 tem expoente 1, ó. Então, se eu tenho aqui uma divisão de mesma base, é aquela regrinha. Você vai copiar a base e subtrai o expoente. 32 menos 1 vai ficar 31. Só que mais uma vez ele quer a metade dessa metade. Então, mais uma vez, divide por 2. Esse 2 está elevado a 1, né? Olha lá. Então, copia a base e subtrai o expoente. Ó, 31 menos 1 vai ficar 30 lá. Então, a resposta correta aí é a alternativa letra E, ó, 2 elevado a 30. Próxima opção ali, né? Vamos ver a próxima questão. Ela nos trouxe tudo aqui, ó. Sabendo que A menos B é 3, 4, 5 e 8. E B menos A é 6 e 7. Ele quer saber, né? E a união, né? A união com B, né? Ela pertence aos naturais. Muito cuidado aqui, ó. Esse N aqui, ó, tem uma estrelinha ali em cima, ó. Um asterisco, né? Ali significa que ele não quer o zero, né? Então, ele pertence aos naturais, excluindo o zero. Tal que, né, x é menor que 9. Então, ele quer saber a resposta, né, que é a intersecção. Ó. Então, assinale a alternativa que representa, né, que apresenta o conjunto A intersecção com B. Esse U aqui para baixo aqui significa intersecção. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Dois conjuntos, né? Ó, dois conjuntos, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, né? A menos B, então os que estão apenas em A é 3, 4, 5 e 8, ó. E os que estão apenas em B, lá B menos A, 6 e 7. E ele fala que a intersecção, né? Opa, a união, né? A união com B, né? Quem que é o A união com B? Vamos ver. São todos os números menor que 9. E maior que 0 menos o 0, entendeu? Então vamos lá. A união com B, então, quem são? 1, né? Então tem 1, tem o 2, o 3 já tem, 4 já tem, 5 já tem, 6 aqui, tem 7, tem 8, pronto. Então, conclusão, aqui no meio ó, é apenas número 1 e número 2, né? É apenas número 1 e número 2, porque ele fala, ó, esta união, né, não pertence aos naturais, só que excluindo o zero, aquele asterisco ali, ele me fala que tem que excluir o zero. Então a alternativa correta aqui vai ser a alternativa D lá, ó. A intersecção entre A e B é 1 e 2, né? 1 e 2. Próxima questão, ó, nós temos ali, ó, a questão número 5, onde fala assim, ó, 4 crianças estão na sala e uma delas quebra um vaso, né? Ao serem perguntadas sobre quem quebrou o vaso, né, elas respondem. Vamos lá. Joãozinho, né? Joãozinho fala assim, Carlinhos quebrou o vaso. Pedrinho, né, fala, eu não quebrei o vaso. Depois Carlinhos fala, Paulinho quebrou o vaso. Depois o Paulinho fala que o Carlinhos está mentindo, né? Sabendo que apenas uma das crianças está mentindo, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Vamos supor, então, apenas uma está mentindo, hein? É o que fala aqui, ó. Sabendo que apenas uma das crianças. Então, vamos supor que o Joãozinho está mentindo. Vamos ver se vai fazer sentido? Vou pôr aqui, ó, mente. M de mentir. Né? Então, quer dizer que Pedrinho, Carlinhos e Paulo estão falando verdade. Vamos ver se isso aqui vai encaixar nas ideias, né? Vamos lá.
Joãozinho fala, Carlinhos quebrou o vaso. Então é mentira. Então quer dizer que Carlinhos não quebrou. Depois fala ali, Pedrinho, eu não quebrei o vaso. Então, Pedrinho fala a verdade. Depois o Carlinhos fala, Paulinho quebrou o vaso. E por fim, Paulinho fala que Carlinhos está mentindo. Vamos analisar isso aqui novamente, né? Nós supomos que o Joãozinho mentiu, onde ele falou que o Carlinhos quebrou o vaso. Então, conclusão que Carlinhos não quebrou. Pedrinho fala que eu não quebrei o vaso, certo? Depois, ele fala ali, Carlinhos, ó, Paulinho quebrou o vaso. E depois fala que o Paulinho fala que o Carlinhos, né, está mentindo. Tá vendo que ali a contradição de ideias? Vamos lá de novo, vou explicar novamente, ó. Nós concluímos ali, né, deduzimos, né, que o Joãozinho está mentindo. Ó. Tá lá, Carlinhos quebrou o vaso. Depois, Pedrinho, eu não quebrei o vaso. Beleza, falou verdade. O Carlinhos vem que fala que Paulinho quebrou o vaso. Tá vendo, ó? Não tem como o Pedrinho falar a verdade, que ele não quebrou o vaso, e ao mesmo tempo o Carlinho falar que Paulinho quebrou o vaso. Então, esta primeira opção está errada, né? Não bate as ideias aí. Vamos supor agora que quem está mentindo é o Pedrinho. Então, vamos lá. Joãozinho fala a verdade, Pedrinho mente. Aqui, Carlinhos fala a verdade, Paulinho fala a verdade. Vamos ver se isso aqui vai bater as ideias. Vamos lá. Primeiro, Joãozinho fala que Carlinhos quebrou o vaso. Beleza, falou a verdade. Depois, Pedrinho fala, eu não quebrei o vaso. Se o Pedrinho está mentindo, conclusão é que o Pedrinho quebrou o vaso. Só que, vamos lá, né? Não tem como os dois quebrar vaso, tanto o Carlinhos como o Pedrinho, né? Então, se o Pedrinho está mentindo, falando que ele não quebrou o vaso, é porque ele quebrou o vaso. Então, essa opção do Pedrinho mentir está errada. Então, vamos mais uma vez aqui, ó, deduzir que agora Carlinhos está mentindo, né? Então, Joãozinho fala a verdade, Pedrinho fala a verdade, o Paulinho fala a verdade. Vamos concluir aqui e esse aqui vai encaixar as ideias, né? Vamos lá então. Joãozinho, né? Fala, Carlinhos quebrou o vaso. Verdade. Estamos supondo que seja verdade isso. Vamos ver. Pedrinho fala, eu não quebrei o vaso. Como verdade. Então, aí tá encaixado. Carlinhos fala assim, ó, Paulinho quebrou o vaso. Ele está mentindo, né? Ele está mentindo, nós estamos supondo que ele está mentindo. Então, aqui vai encaixar as ideias, tá vendo ali, ó? Se ele está mentindo, falando que Paulinho quebrou o vaso, é porque alguém quebrou o vaso. E esse alguém já foi falado por Joãozinho lá, porque o Joãozinho fala que o Carlinhos quebrou o vaso. E ali na outra última linha fala que Paulinho, né? Falou a verdade, né? Concluindo que Carlinhos está mentindo lá. Então, esta opção aqui, ela se encaixa bem, né? Então vamos lá, vamos analisar aqui então a situação. Analisamos aqui, ó, aqui encaixou, foi essa daqui, ó. Joãozinho verdade, Pedrinho verdade, Carlinhos mente, né? Então, e Paulinho fala a verdade. Então, conclusão. Carlinhos quebrou o vaso. Então, olha lá, o Joãozinho falou a verdade. O Pedrinho também falou a verdade, que ele não quebrou. O Carlinhos está mentindo e o Paulinho fala lá, ó, que realmente o Carlinhos está mentindo. Agora vamos ler as opções, né? A letra A fala assim, ó, Joãozinho quebrou o vaso. Então, vamos parar por aí, porque a gente está concluindo que quem quebrou o vaso foi o Carlinhos. Então a letra A está fora. A letra B, Pedrinho quebrou o vaso. Não, a gente concluiu que o Carlinhos quebrou. A letra C, o Carlinhos quebrou o vaso. E Joãozinho fala a verdade. Pronto, ó, achamos a resposta. Olha lá. Achamos a resposta. Vamos ver aqui então a próxima opção, ó. Fala assim, letra D, né? Paulinho quebrou o vaso. Não, né? A gente concluiu que o Carlinhos quebrou. E aí depois, letra E fala que Carlinhos quebrou o vaso. Beleza? E Joãozinho está mentindo. Não, lá, a gente concluiu que o Joãozinho fala a verdade, né? Então, a opção correta mesmo aí é a letra C, né? Letra C lá, ó. Letra C, beleza? Vou fazer aqui uma pausa nesse vídeo. A gente continua aí nas próximas questões no vídeo parte 2, beleza? Grande abraço aí, bons estudos.